Você pode abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1. Para você que essa vai ser a primeira vez que você acompanha uma série aqui na Missão, como isso aqui vai funcionar? Nós vamos ler todas as 3 cartas de João, versículo a versículo, nos nossos cultos, né? Nós chamamos isso de pregação expositiva. É uma característica das igrejas reformadas, da pregação reformada, onde nós vamos nos aventurar e nos aprofundar cada vez mais na leitura do texto bíblico. Por isso, a gente vai fazer em sequência toda essa leitura. Então, se prepare aí, você vai dizer esse ano que você leu pelo menos 3 livros da Bíblia aí, completos, né? E pensando profundamente a respeito deles aqui. Então, vamos conversar sobre isso nos domingos. Do que nós estamos falando aqui? Qual que é o assunto? O assunto é Cristo. O assunto é Jesus. Nós vamos falar sobre quem Ele é, sobre a obra de Jesus e, obviamente, como isso impacta nas nossas vidas, na nossa igreja. Será um tempo, sem dúvida, um tempo de crescimento aqui, né? Nós já fizemos a exposição do Evangelho segundo João, né? Você pode achar isso lá no nosso YouTube. E agora nós damos sequências aqui às cartas de João. Amém? Você que já encontrou, diga amém. Amém. 1 João, capítulo 1, nós vamos ler 4 versículos nessa manhã. A palavra de Deus diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhas comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Amém. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus e Pai, pelo poder do Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento, para que pela fé nós possamos receber esse Cristo revelado nas Escrituras, o Cristo que foi visto, tocado, o Cristo que foi contemplado, que nós possamos também, através das Escrituras, ver, nós possamos olhar e crer, abraçar, confiar que essa é a verdade, que essa é a luz do mundo, que esse é o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Bom, as cartas de João, elas são como um álbum de fotografia, descrevendo quem é o Pai, quem é o Deus dessa família, quem são os filhos desse Deus, como eles devem viver. Nós encontramos aqui vários elementos que caracterizam, ou seja, que tornam visível quem Deus é, quem os filhos de Deus são e como eles devem viver nesse mundo, manifestando a vida eterna, a vida de Deus, o Salvador, aquele que ama a vida desse Deus que ama os seus filhos. Então, a gente vai encontrar aqui algumas características importantíssimas a respeito do próprio Deus e também mensagens centrais para as nossas vidas que nós precisamos observar. O apóstolo João, né, a autoria desse texto, a própria história da igreja atribui a João mesmo. O João vai escrever para igrejas locais em Efésios, provavelmente as mesmas que possivelmente vão receber a carta de Apocalipse, o Apocalipse ali, uma igreja que
nasceu e estava estabelecida fora dos territórios judaicos ali, ok? Um povo marcado por todo tipo de filosofia, sincretismo, uma ideia de Deus influenciada pela filosofia do seu tempo. Obviamente a gente vai discutir aqui hoje talvez um problema que já começa a surgir aqui nos primeiros séculos, que é o gnosticismo, mas que obviamente vai encontrar uma forma mais concreta aí no século IV, mas a gente vai ver alguns elementos aqui também aparecendo aqui. E essa é a igreja, é uma igreja estabelecida que tem povos não judeus, talvez alguns da diáspora, não sabemos, mas é uma igreja distante dos territórios de Jerusalém, marcada pelo governo do Império Romano, e intelectualmente pela filosofia do seu tempo, pelos mestres do seu tempo, uma igreja distante. E agora o apóstolo João os trata como filhos, é a família do apóstolo João. A linguagem de amor desse apóstolo, ela está presente nessas cartas e nas palavras, do cuidado que ele tem por aquelas pessoas e de como ele deseja experimentar uma alegria ainda maior do que já ter encontrado e já ter pregado o evangelho ali, de o evangelho já ter chegado naquele lugar. Nós vemos que a nossa alegria ela sempre pode transbordar. Obviamente, a gente vai lidar com questões aqui ao longo, né? Nós vamos falar isso nesse domingo, no próximo, você vai ficar contextualizado bonitinho aqui, mas a gente vai lidar com questões como, por exemplo, o que significa ser filho de Deus e o que significa não ser filho de Deus. O apóstolo João vai, inclusive, usar a expressão filhos do diabo, coisa terrível, né? Então, a gente vai perceber uma realidade. Ou você pertence à família de Deus ou não, e isso é algo ruim, não é simplesmente um espaço de neutralidade, não. Ok? Então, a estrutura dessa carta, por exemplo, ela vai enfatizar a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, não é um homem qualquer, é Deus, verdadeiramente Deus. O crente, ele é verdadeiramente filho de Deus, por meio de Jesus Cristo, ou seja, nós nos tornamos participantes da família de Deus como filhos. Isso é muito importante também. A gente vai perceber a reprovação de João, a conduta dos anticristos ou dos falsos mestres, que estão ou penetrados nessa comunidade ou já influenciaram, né, como falsos profetas itinerantes, promovendo doutrinas erradas, falsas doutrinas, e como isso afeta a igreja. E a gente vai também refletir sobre a justiça de Deus, que se cumpre no seu amor por nós, demonstrado na entrega de Jesus Cristo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Então, esses são os temas que nós vamos trabalhar aí em diante. Obviamente, tem muita coisa para falar, e vou deixar isso para os próximos sermões aí, para a gente poder entrar melhor. Mas vamos lá, olha para o versículo 1 aí. O que era desde o princípio? O que era desde o princípio? O que temos ouvido? O que temos visto? Como os nossos próprios olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O João, ele não perde tempo se apresentando, inclusive essa é uma inferência nossa. Em nenhum momento ele vai dizer, eu, João. Mas a gente vai perceber isso principalmente pelas características com o evangelho de João e o testemunho posterior aí dos discípulos de João, da igreja surgindo, que vai atribuir mesmo João a ser esse que escreve aqui, o que não perde tempo. A praticidade do escrito de João, ela é importante para nós. O que é importante dizer aqui? Se você tivesse pouco tempo para pregar o evangelho, pense comigo, eu faço sempre isso nas minhas aulas de plantação de igreja. Se você estivesse com alguém no ponto de ônibus, o ônibus está vindo, você sabe que ele vai passar daqui a 5 minutos, e o ônibus vai vir. E você encontrou com um amigo olhou para você e falou, olha, por onde você anda? O que aconteceu? Você falou assim, não, eu converti, eu estou servindo ao verdadeiro Deus, eu descobri a verdade, a realidade do que significa viver.
eu descobri o Evangelho, e alguém perguntasse para você o que é o Evangelho, você conseguiria descrever em 5 minutos? Alguns de nós fomos ensinados, por exemplo, que para descrever o Evangelho a gente tem que falar da mudança que Deus promoveu nas nossas vidas. Eu era solteiro, Deus me deu uma esposa, me deu um filho, me deu um emprego. Eu usava droga, agora não uso mais. Eu bebia muito, agora não bebo mais. Eu era viciado em futebol, em jogos. E a gente gasta grande parte da nossa pregação do Evangelho falando aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Mas o João aqui, ele vai direto ao ponto. O propósito do Evangelho é apresentar Deus. Ele corta essa parte, porque se você não ficar sabendo o que Deus fez na minha vida, não vai mudar. O Evangelho continua o mesmo. E o que é o Evangelho? O Evangelho começa no princípio. Deus criando em bondade. Deus, o eterno, criando a realidade. O Evangelho, graça de Deus, não nos deve nada. O João, ele descreve que o Evangelho, para ele, é aquele que era desde o princípio. De quem ele está falando aqui? Ele vai concluir o verbo da vida. A mesma narrativa do Gênesis, no princípio estava Deus. Obviamente, o João vai falar da experiência que ele teve com o verbo encarnado, com Jesus Cristo, Filho de Deus, a experiência que ele teve, mas perceba bem que Jesus era aquele que estava desde o princípio, desde o início. Jesus é Deus, é o verbo de Deus, é o Logos, a palavra de Deus, e está desde o início. E esse que está desde o início, diante da criação, antes do mundo ser contemplado, ele já estava lá. E esse que participa de toda a criação, nós ouvimos o João dizendo, eu ouvi as palavras dele, eu vi ele, aquele que nenhum ser humano contemplou, aquele que não havia se manifestado em forma humana. Eu vi Deus, eu ouvi Deus, eu contemplei com os meus próprios olhos. As nossas mãos, a gente falou no domingo passado, pregação do Emerson, falou sobre isso no culto da noite, sobre como Tomé tocou as feridas. Nós tocamos. O João, inclusive, se debruçou no peito de Jesus. E imagine você viver essa experiência de ver, ouvir o tom da voz de Jesus. Qual é o tom da voz de Jesus? A textura da pele de Jesus. Ou seja, João está dizendo que aquele que existe desde a eternidade assumiu forma humana, foi conhecido pelos homens. Os homens escutaram a sua voz, os homens encostaram nele, os homens contemplaram o Deus de todo o universo, o sustentador de todo o universo, diante dos olhos. Pense no que significa isso. Deus se fez presente, Deus experimentou a forma humana na pessoa de Jesus. Esse é o Deus que João vai descrever, o que temos ouvido, o que temos visto, o que os nossos próprios olhos, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, os sentidos. A mensagem aqui de João é o seguinte: Jesus é real, concreto, histórico. Você que me escuta aqui nessa manhã, não ache que Jesus, vir no culto de manhã, cultuar Jesus, é uma religião, uma coisa que você faz assim. Não, cada um tem a sua religião, cada um cultua o seu Deus, cada um tem um imaginário do que é a divindade. Nós não estamos falando aqui de algo infundado, algo que não tenha provas. Obviamente, nós somos chamados a crer em coisas misteriosas, extraordinárias, mas nós estamos falando de um Jesus real, concreto, que foi visto por pessoas, pelo João e os outros discípulos, mas como diz as próprias Escrituras, que após a sua ressurreição ainda apareceu a 500 pessoas.
no seu ministério público a milhares de pessoas. Após a sua ressurreição, a 500 pessoas. Um Jesus real, um Jesus que foi ouvido. As pessoas experimentaram o Deus encarnado. Tiago, mas por que Deus não aparece aqui hoje para nós? Porque Ele já apareceu. Porque Ele já apareceu em forma humana. Comeu, dormiu, foi beber. Você percebe isso? O Jesus que nós pregamos, o Jesus que nós adoramos aqui, não é um conto, uma fábula. Ah, Tiago, mas realmente a ciência já falou que existe sim um Jesus histórico, um homem ali naquela região que vivia na Galileia pregando e tal. Ok, a ciência, ela dificilmente duvida da existência de um Jesus histórico, ok? Mas o fato para nós aqui, importantíssimo, é que esse Jesus humano é Deus. Era o que estava no princípio. É o verbo de Deus, é a palavra de Deus. E nós vamos ver que é o que estava com Deus, como diz o credo da igreja antiga, Deus de Deus, luz da luz. Nós não estamos falando de alguém à parte, um profeta, alguém que é extraordinário no seu falar, fazia milagres. Não, nós estamos falando que Deus pisou nessa terra como um homem. Nós estamos afirmando a natureza humana de Jesus e a sua natureza divina, indivisível. Nós não estamos falando que Jesus era um filho de Deus como nós somos um filho de Deus. Não, Jesus é um filho de Deus porque Ele tem em si os mesmos atributos e natureza divina. É por isso que você não adora um homem aqui. Nós não cantamos para um homem, nós não cantamos para a memória de um homem. Nós cantamos para o Deus homem, para Jesus Cristo, que recebe a nossa adoração. Nós oramos e falamos com um Deus que hoje tem isso. Pense sobre isso, que um corpo humano habita uma dimensão eterna, algo que não foi experimentado por nenhum outro homem, até Jesus. Mas João está certo no seu testemunho. Por que as pessoas precisam escutar João? Por que aquela igreja precisa escutar João? Porque João viu. Por que nós podemos confiar nas Escrituras? Porque as Escrituras não são histórias inventadas. O relato de João não é uma história inventada, é um testemunho de alguém que estava lá, alguém que ouviu, alguém que tocou, alguém que presenciou, alguém que contemplou. Nós estamos falando de alguém que viveu, João viu, João tocou. E é João escrevendo, olha gente, eu vi, eu toquei, eu contemplei, eu experimentei. Confie no testemunho. Mas não foi uma experiência só de João, foi uma experiência dos apóstolos. Foi uma experiência dos discípulos, foi uma experiência daquelas pessoas que viveram naquele tempo. Por isso o testemunho é verdadeiro. Por isso o testemunho é verdadeiro, por isso nós podemos dar crédito. Porque pessoas experimentaram isso concretamente. Se você pregar o evangelho, diga às pessoas, não creia por causa de mim. Talvez eu não vi, não toquei, não senti o cheiro, mas creia por causa das Escrituras, porque elas são confiáveis. Está vendo por que você precisa estudar as Escrituras? Porque você precisa se dedicar, porque a gente, domingo você estuda a Escritura, que é a exposição, no grupo de crescimento, no discipulado tem Bíblia, porque a Bíblia, ela é essencial à fé cristã, porque ela é o registro desse testemunho das primeiras pessoas que viram, que viveram. Você não tem mais o João aqui presente, o Pedro presente, mas você tem o quê? O escrito desses homens, ou a experiência desses homens, daqueles que viveram, ou daqueles que viveram próximo a esses homens que experimentaram de perto. Por isso, se esse testemunho é verdadeiro, se a palavra de Deus é verdadeira, a questão toda é essa. Se a palavra de Deus é uma fábula, se a palavra de Deus é inventada pelos homens, então nós estamos tudo perdido. Porque aqui fala muitas coisas absurdas, uma delas é isso. O fato de que aquele que estava desde o princípio ter sido visto e tocado e apalpado pelos homens. A gente está com um problemão.
Deus cabe dentro de um corpo humano, ou melhor, Deus cabe em um ser humano, ou Ele é um ser humano. Nós estamos lidando com proposições aqui que elas extrapolam o raciocínio lógico aqui de como nós entendemos o ser humano, a vida, a realidade. Mas se a Bíblia é a verdade de Deus e merece a nossa atenção, então que olhamos com profundidade, que olhamos para a Bíblia com reverência, porque se é a palavra de Deus preservada, o testemunho desses homens de Deus para nós preservado, então é porque Deus deseja fazer algo em nós através disso aqui. Então João está dizendo o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. O João viveu, o João experimentou, o João viu Cristo ressurreto. Tenho certeza de que qualquer um de nós, se tivéssemos tido uma experiência com Cristo ressurreto, você também iria fácil para o martírio. Você também abandonaria tudo o que você tem para pregar o Evangelho distante, longe. Você não se importaria mais com a coisa presente aqui, o que você diz que é seu. Você viveria como um louco, uma loucura do Evangelho. Como dizia o outro, você seria louco por Jesus. Mas você seria uma pessoa completamente impulsionada por aquilo que você experimentou, que os seus sentidos experimentaram. Os olhos viram, a mão apalpou, você contemplou, o seu ouvido sabe o tom, a voz doce de Jesus. Cara, isso é extraordinário. Isso é extraordinário, isso mudou a vida desses caras aqui. O João, judeu, lá na região de Jerusalém, da Judéia, na Galileia, parou lá do outro lado do mundo, porque vale a pena, porque você não pode viver uma experiência desse tamanho e guardar para si. Você não pode ter um encontro com Deus desse jeito e viver de qualquer jeito. Por isso que o João ele faz todo o esforço e ele vai direto no ponto. O que vocês precisam saber a respeito de Jesus? Que Jesus é desde a eternidade e que Jesus se fez conhecido. Que Deus, na sua grandeza e eternidade, na sua magnitude, Ele se revelou a nós. A revelação, acomodou essa revelação a nós, para que nós pudéssemos, quem sabe, olhar, ouvir, apalpar, experimentar esse Deus eterno e todo-poderoso. Que coisa interessantíssima. Tudo isso como João descreve, esse Jesus a respeito do verbo da vida, o Logos. Havia esse pensamento no pensamento grego, né, de que o Logos é uma palavra, né, a palavra energizada que faz tudo criar, existe uma força espiritual, um poder espiritual, obviamente estou fazendo isso de uma maneira muito simplória aqui, mas que existe algo na palavra de Deus que faz as coisas existirem, uma palavra poderosa, um poder enigmático que traz as coisas à existência. Quem é esse Logos de Deus? Que palavra poderosa é essa de Deus? Que traz as coisas à existência, que faz o invisível se tornar concreto e visível. Esse é Deus. Esse é Jesus, é o verbo da vida. É o verbo, é a mesma palavra que é usada em João capítulo 1, é o verbo vivo. A palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus é Jesus, é o Filho unigênito. Quando Deus diz haja, Jesus está ali, sustentando, fazendo, promovendo a existência aquilo que Deus diz. De uma maneira misteriosa, o Pai e o Filho estão ligados. O Deus que declara e o Verbo que realiza estão intimamente ligados um ao outro. É essa palavra de Deus que se tornou forma humana, forma corpórea. E o versículo 2 abre esse pensamento, essa reflexão, e a vida se manifestou. A palavra de Deus que trouxe tudo à vida, ela se manifestou.
O fôlego de vida de Adão e o fôlego de vida e a vida desse organismo vivo, esse ecossistema vivo que nós conhecemos, se manifestou, se fez conhecida. E nós a temos visto e dela damos testemunho. Nós nos tornamos testemunhos. A palavra que é a mesma palavra para o martírio, né? Que nós nos tornamos mártires. Nós nos tornamos testemunhas vivas de que a vida se manifestou diante dos nossos olhos. O que é a vida? A vida é Jesus, o verbo da vida. E nós anunciamos, Ele é a vida eterna, a qual estava com o Pai e que nos foi manifestada. Algo tem que ser esclarecido aqui nessa manhã, precisa ficar muito bem dito aqui, de que Jesus é Deus. E de que Jesus não passa a existir na sua encarnação. A doutrina da Trindade, ela precisa ser relembrada nessa exposição. De que eternamente coexistem, em perfeito relacionamento, Pai, Filho e Espírito Santo. De que esse é o Deus que nós adoramos, o Deus triuno. Não há no ser de Deus um ser, uma pessoa que está acima de outra. O Pai acima do Filho, ou o Filho acima do Espírito Santo. O que há ali é relacionamento perfeito, em dignidade, em responsabilidade. Esse é o Deus que nós adoramos. Nós adoramos um Deus que é um ser, mas é um Deus triuno. Não é que Deus, o Pai é um no Antigo Testamento, no Novo Testamento agora ele se transforma em outro, e agora no tempo da igreja é outro. Não. Nós estamos falando que no ser de Deus há três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um dogma, é uma crença clássica do cristianismo. Nós não cremos que Deus se transforma em uma dessas pessoas, ou que Deus esteja dividido. Não, nós cremos em um único ser de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, coexistindo eternamente. Jesus não tem um ponto de início, passou a existir. Jesus é Deus e existe eternamente, é um dos seus atributos. É eterno não é porque nunca vai morrer, é eterno porque sempre existiu. Inclusive, tempo, nós delimitamos tempo para nós, seres finitos, mortais. Porque Deus não corresponde mais não corresponde a essa realidade de tempo. Tempo é aquilo que nós contamos, Deus está fora disso. Isso é criação de Deus. Isso faz com que o mistério de adorar esse Deus se torne ainda mais interessante, porque nós adoramos um Deus eterno. Então, o verbo da vida é a vida eterna. É aquele que tem capacidade de atribuir e de doar para nós isso aqui, vida eterna. Você que por causa do pecado foi condenado à morte, o salário era a morte, o salário era o distanciamento, o salário era a destruição ou a finitude, seja o que você queira definir. O Evangelho significa que Deus agora doa para nós, por sua graça, vida eterna, o próprio Cristo. É que vida eterna não é uma coisa que Deus dá para a gente, é que vida eterna é Deus se dando para a gente. Cristo como o nosso presente, o nosso dom supremo. É que agora nós começamos a participar dessa dimensão de Deus, que se chama eternidade. Vida eterna. Uma qualidade de vida em Deus. E essa vida de Deus estava com o Pai e nos foi manifestada. Algumas pessoas no tempo de João já estavam introduzindo na igreja de que provavelmente ou Jesus ele era um homem qualquer, ou Jesus na verdade não era homem nenhum. Era um espírito. Porque o espírito é perfeito. Se Jesus era o Logos, se Jesus era a palavra de Deus, ou se Jesus é essa energia, essa força boa do universo, então ele não pode ser carne, porque a carne é pecadora. E como o Deus Santo, eterno e verdadeiro pode
está em compatibilidade com algo pecador, algo que é maculado pelo pecado, algo maculado pela transgressão de Adão. Como pode Jesus ter uma natureza pecaminosa? Essa é a questão. Então, para essas pessoas, ou Jesus ele era um espírito que apareceu aos discípulos, entendeu? Os discípulos acharam que viram, eles acharam que ouviram. Não, Jesus apareceu para a gente, mas ninguém conseguiu tocar ele. Não, João está dizendo, não, a gente viu, a gente tocou, a gente ouviu a voz. Não é um espírito, tem corpo, tem osso. Foi transpassado, foi ferido, foi à cruz. É o testemunho de que Jesus é um homem. Mas para aquelas pessoas que falam, ele só era um homem, era só mais um desses profetas ou seguidores de Deus ali, que era uma pessoa extraordinária, mas era só um homem, não era Deus. Porque não pode, isso não cabe. Deus não pode ser um homem. João está dizendo, pode e foi, e é. Esse é o mistério do Evangelho, de que Jesus tem um corpo humano como eu e você. E a implicação disso é grandiosa. Nós vamos falar um pouco no final do meu sermão, mas é grandiosa. Que Deus veio em pessoa, grandioso isso também. Que não tendo nenhum homem para nos salvar, nenhum profeta que fosse capaz de fazer em nós essa obra de transformação, de redenção, o próprio Deus vem, pessoalmente, para dar conta daquilo que ele desejava. Isso é extraordinário, um Deus do tamanho do nosso Deus se importar com criaturas como nós. Deus te ama muito e faz questão de ter você por perto. Pense sobre isso. Versículo 3, o que temos visto e ouvido anunciamos, porque se esse Deus é verdadeiro, se esse Cristo é verdadeiro, se nós experimentamos, agora não mais com as nossas mãos, ou com os nossos olhos, ou escutamos no tom das cordas vocais de Jesus, agora nós escutamos Jesus por meio da proclamação do Evangelho. Porque aqui está, diante de nós e diante de você, a Bíblia Sagrada, onde as palavras de Jesus estão aí registradas e são reverberadas há 2000 anos. Porque quando um pregador fala as palavras de Jesus, nós podemos escutar o próprio Jesus falando com a gente. E agora que o próprio Jesus fala com você através das Escrituras, você pode obedecer, você pode dizer e pode ficar maravilhado, contemplar a glória de Deus revelada em Jesus Cristo, principalmente nas palavras que são transmitidas desse livro sagrado. Quantos mistérios! Mas qual é o objetivo disso tudo? Qual é o objetivo de alguém ver Jesus, tocar Jesus, se contemplar com Jesus e nós agora ouvir Jesus e ter essa mesma fé em Jesus? Qual é o objetivo de tudo isso? Qual é o objetivo de alguém se tornar testemunha, proclamar o Evangelho e nos anunciar igualmente essas verdades? É para que haja comunhão entre nós, koinonia, para que haja um propósito comum, para que a nossa vida ela tenha um ponto de referência. É que em Cristo Jesus, nossa vida ganha sentido. Nós que andávamos por aí como uma bússola, com uma bússola quebrada nos mandando para qualquer lugar. Qualquer coisa que parecia eterno, qualquer coisa que nos prometia prazer, segurança, paz, nós estávamos lá. Qualquer coisa que dava para a gente pertencimento, qualquer coisa que dava para a gente segurança, nós estávamos lá correndo. Dinheiro, sucesso, pessoas, status, vícios. É que o ser humano é esse ser com uma bússola quebrada que não tem uma direção até que Deus realize um milagre no seu coração. E conserte essa bússola e faça com que ela aponte para o norte. E o nosso norte é Cristo Jesus, o nosso Senhor.
É Deus se manifestando a nós através de Jesus. Essa porta para a eternidade é que nós temos um propósito. É que nós fomos criados com esse propósito. Nós não fomos criados para aleatoriedade. Nós não fomos criados para vagar por esse mundo ou por essa existência. Enquanto nós não descobrimos em Deus a nossa origem e propósito, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Eu estava perdido e fui achado. Essa é a declaração de quem se converteu. Essa é a declaração de quem foi salvo. Eu estava perdido e fui achado. Porque agora tenho Deus como o meu ponto de referência. E a comunhão é quando nós, por meio de uma obra espiritual, pela obra do Espírito Santo, nós somos ligados para esse propósito, que é Deus e sua glória. Nós repetimos várias e várias vezes do Catecismo de Westminster lá, mas todos os catecismos eles vão chegar nessa mesma conclusão, porque é uma conclusão da palavra de Deus, que nós fomos criados para Deus, para que em Deus nós possamos encontrar nosso prazer, nossa satisfação, glorificá-lo com tudo que nós somos, com o nosso coração, mente, trabalho, tudo. Mas não somente para glorificar a Deus de forma obediente, mas para encontrar prazer, satisfação em Deus. Nós sabemos o que temos que fazer e fazer isso deve nos proporcionar satisfação, deleite, se deleitar em Deus. Você foi criado para se deleitar em Deus. Adoração não é cantar mecanicamente, mas é um deleite. Adoração é deleite. Nós deleitamos em Deus quando nós cantamos, quando nós trabalhamos, quando nós vivemos, quando nós criamos nossos filhos. Deleite, adoração. Adoração não está limitada a uma parte do culto. Adoração é viver. É como diz o apóstolo Paulo, é se ofertar, é se colocar como oferta a Deus inteiramente. Se deleitar, se maravilhar, contemplar. Eu não sei como que está a sua vida hoje. Se nos seus momentos de devocionais, de oração, de adoração, nos momentos seus de leitura bíblica, se você lê a Bíblia para conhecimento, ou de conhecimento de acúmulo de informação, ou você lê a Bíblia para deleite. E ao contemplar que Deus estava no princípio, que os homens perceberam Jesus com os seus sentidos naturais, ao descobrirem que Ele era Deus, o Verbo da vida, isso se tornou tudo para eles. Se ao contemplar essas verdades você também encontra deleite, resposta, paz, descanso, se isso pode se tornar louvor na sua boca, gratidão no seu coração. Então isso muda tudo, porque João está dizendo, nós anunciamos essas verdades a você, a magnitude de quem Jesus é e a experiência que nós tivemos com Ele, para que vocês possam encontrar comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. É que no conhecimento genuíno de Jesus, verdadeiro e embasado pelo testemunho apostólico, nós podemos encontrar comunhão com os filhos de Deus, com a família de Deus. Nós somos ligados, conectados uns aos outros por meio de Jesus Cristo, e nós somos conectados ao próprio Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E com o próprio Jesus Cristo é que nós nos unimos a Jesus, que nós tornamos participantes dessa mesma realidade que há em Deus. Você está entendendo? Não é que a igreja agora é uma coisa à parte de Deus, é que no Evangelho nós somos chamados para fazer parte dessa realidade do que significa estar em Deus. Não é que Deus é uma coisa lá e eu sou outra coisa aqui. Essa relação agora é uma relação. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam eternamente, a igreja é chamada a estar dentro desse relacionamento de amor, de compromisso, de aliança. Você participar da família de Deus é isso. É que Deus é uma grande família. Entendeu?
Pense em Deus como uma família. Pai, Filho e Espírito Santo, em amor e relacionamento perfeito e eterno. Mas agora cabe mais gente. Cabe você, cabe eu, nessa relação. Se há satisfação nas pessoas da Trindade, se há propósito, se há um objetivo, se há louvor, se há uma glória nisso, nós agora, antes pecadores, somos convidados a participar dessa comunhão uns com os outros e essa comunhão com Deus, com o Pai, com Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Percebe bem como que é importante? Percebe bem como não faz sentido você achar que está conectado a Deus e não está conectado ao corpo de Cristo? Não faz sentido nenhum. Inclusive é antibíblico. Não faz sentido nenhum. Você precisa pertencer a essa realidade que é instantânea. Cristo e a igreja. A igreja e Cristo. Os irmãos e o Pai. Em uma comunhão. Uma comunhão que é garantida pela fé em Cristo Jesus. De quem Ele é e aquilo que Ele realiza por nós. O versículo 4 conclui o pensamento. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Para que a alegria de João e das pessoas que estavam com ele seja completa, é necessário que essa igreja compreenda a natureza divina, humana, o aspecto dessa realidade na comunidade. É necessário que essa igreja cresça em conhecimento de Deus, para que a alegria de João seja completa. Porque todo pastor, ele fica feliz quando vê a igreja crescendo, em quem Jesus é e aquilo que Ele faz. A gente não fica feliz quando coloca ar-condicionado. Pelo menos não deveria. Mas poderia. Eu estou feliz que está aqui. Mas a alegria que completa, que preenche o coração de um pastor, é ver que a igreja está crescendo no conhecimento de Jesus, de quem Ele é e a sua obra. Isso é a alegria de todo pastor, assim como era de João, como pastor dessa comunidade. Para que a alegria dele seja completa, ele escreve essas verdades, as que estão aqui e as que virão, porque ele quer uma comunidade madura, uma comunidade que sabe quem é Deus. De novo, vou voltar ao meu exemplo. Se você tivesse 5 minutos para descrever o que é o Evangelho para um ímpio, você faria isso? Satisfatoriamente? Descreveria quem é Jesus, a natureza divina de Jesus, os seus atributos, revelaria a obra de Jesus, de que Ele encarnou, mas o que significa Jesus ter ido na cruz, e por que Ele ressuscitou, e por que Ele deseja nos salvar. Você saberia dizer isso? Tiago, mas eu não consigo escrever um livro em 5 minutos, não estou pedindo isso para você. Eu estou querendo dizer se você falaria com convicção, com verdade, com certeza, de que essa é a sua fé, que é isso que te sustenta pela manhã, que é isso que te faz não sucumbir quando os problemas vêm, quando as adversidades vêm. Então não há desculpa para nenhum de nós aqui nessa manhã. Você não precisa ser um teólogo para saber de Deus, você precisa ser um cristão que cresce em conhecimento de quem é Jesus e a obra de Jesus. De que sabe que Jesus não é um mito. Jesus não é um mito. Mas Jesus não sei o que, é impossível, Ele era Deus, por que Deus vai deixar os homens fazer isso? Nenhum Deus suportaria isso, um homem esbofetear Ele. Espera aí, é porque a sua concepção de Deus ela é errada. Existe uma concepção de Deus correta, verdadeira. Você quer conhecer a Deus? Onde? Tiago, eu quero conhecer a Deus. Onde eu conheço Deus? Em Jesus. Onde eu conheço Jesus? Nas Escrituras. As Escrituras nos apresentam Jesus, onde nossa fé pode ter um firme fundamento, como diz Hebreus. Então, obviamente, de maneira nenhuma, há a condição da gente exaurir o que João quer dizer a essa igreja em um domingo. Nós precisamos de mais domingos. Amém? Nós precisamos de estudo. Por isso que você pode, a partir de hoje,
ir para sua casa e ler toda a carta de João. Lê as 3. E vem para esse culto preparado. E pergunta para o cara que estiver pregando aqui no final, o que significa isso, se você não entendeu. Porque há muita riqueza no Evangelho para que nós possamos conhecer. Mas perceba bem que essa mensagem é uma mensagem central. 1 Timóteo 3,16, há um cântico da igreja antiga que dizia: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. É o Evangelho. Se a gente pensasse sobre cada uma dessas frases que a gente leu aqui essa manhã, a gente ia ficar muito tempo pensar, encontrar deleite nisso. Mas para não delongar muito, o nosso tempo é curto, eu queria pensar em algumas coisas aqui. As gerações do século I, elas viveram com pessoas que experimentaram Jesus visivelmente, tocaram em Jesus, ouviram Jesus. Eu ia na igreja que tinha um cara lá que gritava assim no meio do culto: "Ô, Jesus cheiroso!" Eu nunca senti, mas esses caras sentiram, não é? Você sabia o cheiro de Jesus. Não sei se era cheiroso, porque Jesus andava bastante, né? Muito, né? Estava marcado pela vida, incansável. Mas essa geração de apóstolos terminou. Algumas pessoas experimentaram, andaram com eles, mas nós não. Mas Jesus disse a Tomé que o tocou, que fez questão de tocar em Jesus. Para Tomé, foi essencial tocar em Jesus. Para aquelas pessoas, eu também faria a mesma coisa de Tomé. Eu não ia querer perder essa oportunidade, não. Deixa eu te tocar, deixa eu ver. Meu Deus. Mas para nós não é essencial tocar Jesus para crer em Jesus. O próprio Jesus diz, em João 20, 29, que bem-aventurado os que não viram e creram. Que é atribuído a nós, os que não temos essa oportunidade de tocar Jesus, uma bem-aventurança, que é pela fé, crer em Jesus sem tocar, sem apalpar, sem ouvir com o nosso ouvido, sem olhar com os nossos olhos. Nós podemos crer, isso se chama fé. O João Calvino, inclusive, ele tem uma frase que é interessante, que ele fala que crer não é formar uma opinião superficial, ou assentir apenas no que é dito, mas é uma convicção firme e destituída de dúvida, de modo que ousamos a subscrever a verdade como plenamente provada. Fé, ou seja, crer, não é você crer em umas partes do Evangelho e outras não. Ah, Tiago, eu acho. Não. Fé é convicção. Você crê que Jesus pisou, que o Verbo, que Deus pisou nesse mundo, nasceu lá, bebezinho, teve o seu ministério público, foi àquela cruz, ressuscitou, você crê, você tem convicção. Não é entendimento superficial, não, convicção. Essa mensagem desceu para o seu coração, você não consegue mais negar isso. Você não consegue mais negar isso, é uma realidade, eu não consigo. Tem gente que eu converso que fala assim: eu não consigo viver, eu não sei o que seria a minha vida se eu não tivesse Cristo. Não tem como mais tirar isso. Não tem como mais tirar essa fé, porque é uma coisa que está entranhada no nosso coração, dentro de nós. Então, a gente não pode ver Jesus fisicamente, mas nós ainda temos comunhão com Ele. Nós nos alegramos porque sempre Ele está perto de nós para nos ouvir. O Hebreus capítulo 2, 11 e 12 vai dizer que Jesus é o nosso irmão. João vai dizer que Ele é o nosso amigo, que essa realidade de comunhão é uma realidade verdadeira. Nós podemos crer nisso, que Jesus está próximo, que Jesus está perto. Mas qual que é a importância da humanidade de Jesus para nós hoje? Primeiro, que assim como Jesus teve seu corpo glorificado, nós também receberemos um corpo glorificado. Que Jesus não está interessado apenas na sua alma. Eu sei que você falou assim: é que Jesus quer salvar minha alma do inferno. Não, Jesus quer te salvar todo. Corpo e alma.
corpo e alma, tudo isso que ele criou. Fala assim, não, Tiago, mas o corpo humano não entra no céu. Você vai ver então. A palavra de Deus diz isso. 1 Coríntios capítulo 15. Na volta de Jesus, porque a gente vai ver corpo glorificado como o de Jesus. Porque Jesus, como diferente dos gregos que pensavam que a natureza, o corpo era algo ruim, Jesus está dizendo, eu vou redimir aquilo que o pecado fez ruim. Eu vou redimir o ser humano por completo. A sua mente, o seu corpo, tudo. Tudo pertence a mim, foi criado para a minha glória. Eu não vou salvar uma parte do ser humano, eu vou salvar o ser humano. Quem é o ser humano? Além disso, pelo fato de Jesus ter compartilhado naquela cruz a sua carne e o seu sangue, como diz o autor de Hebreus, ele é o nosso sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e que fez propiciação pelos pecados. Nós vamos ceiar daqui a pouco. E isso é muito importante, por quê? Porque quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos dizendo o quê? Jesus teve um corpo, e esse corpo foi dado na cruz, em oferta. E essa oferta que é um corpo humano, ou uma pessoa na cruz, uma pessoa naquela cruz, é a oferta que Deus se agradou. É a oferta que o Pai se agradou em moê-lo, como diz Isaías capítulo 53. É esse corpo humano de Jesus, ou esse Jesus que foi entregue naquela cruz, e que é agora a nossa oferta, a nossa confiança de que agora nós podemos ter paz com Deus, comunhão com Deus. Como eu digo para os meus alunos, não bastasse Deus nos perdoar. Não é isso? Eu ficaria muito feliz já com o perdão de Deus. Nós estávamos numa condição de inimigos de Deus, nós estávamos no banco dos réus, a ira de Deus sobre nós, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a condenação eterna. Se não fosse suficiente o fato de Deus nos perdoar por causa de Jesus, o juiz vai lá, decreta dignidade, decreta absolvição total e nos adota no final do processo. Que coisa extraordinária! De que Deus não apenas te perdoou, mas te adotou como um filho, como uma filha. Não, Deus não simplesmente perdoou um criminoso, mas Ele quis com que esse criminoso se tornasse o seu filho, e agora não mais se relaciona como um criminoso, um pecador, mas como um filho amado, querido. Isso é extraordinário, porque Deus deseja a nossa comunhão com Ele. Que na ceia que nós vamos fazer hoje aqui, ceiar, nós possamos expressar nossa gratidão e comunhão com Deus, por meio do corpo e do sangue de Jesus. Amém?